Os pressupostos é no sentido de que o planejamento familiar seja um ato consciente e responsável de cada um, e que os métodos utilizados sejam inócuos e seguros, e que possam estar à disposição da comunidade. Face a esses pressupostos, nós temos um objetivo maior, que é a de valorização do próprio homem, em que o planejamento familiar está inserido dentro de um contexto mais amplo de assistência à saúde da população brasileira, em termos de um programa de assistência materna e infantil, mas também não pode ser desconsiderado num programa desta natureza o problema habitacional, o problema nutricional da nossa comunidade, o problema educacional e o problema de água e esgoto. Quer dizer, é um contexto social em que nós temos que ver o homem brasileiro, e não somente em termos de planejamento familiar. O Ministério pretende colocar à disposição do público os métodos de esterilização? O Ministério da Saúde está elaborando ainda esse projeto, ainda está em fase de formulação, então as coisas estão ainda muito incipientes. Entretanto, eu poderia te dizer que ressalta, não é, dentro de um programa desta natureza, o programa educativo, uma educação sexual, em que se estuda a fisiologia humana, e ao se estudar a fisiologia da reprodução humana, também se nos ressalta aos olhos imediatamente o controle por métodos naturais da natalidade. Claro está que nós não vamos desconhecer que existam outros métodos, não é, que deverão ser tratados especificamente dentro de critérios médicos e sociais. E olhem só a filharada de seu João Domingos Araújo. São 65 filhos. Imaginem se um caso desses acontece na China. Lá, dias atrás, uma mulher perdeu o emprego público e o marido foi condenado à esterilização só porque eles quiseram ter um terceiro filho. E as leis chinesas só permitem 2 filhos para cada casal. Mas nós estamos no Brasil, mais precisamente Montes Claros, Minas Gerais. E aqui o controle da natalidade ainda é um projeto, uma polêmica. A 4ª mulher de seu João Domingos já está grávida de novo. Vai ser o filho número 66. Mas na mesma semana em que se confirma o projeto sobre planejamento familiar, seu João Domingos está ameaçado de ir para a cadeia. E pode ainda perder o pátrio poder, o direito de ficar com os filhos menores. É que seu João tem 2 mulheres. E o juiz de menores de Montes Claros, cidade onde ele mora, a mais de 400 quilômetros de Belo Horizonte, acha que isso pode prejudicar a formação das crianças, porque, diz o juiz, é um atentado à moral. Eu acho que sim, porque isso ofende aos bons costumes, à moral do nosso meio. E de acordo com o Código de Menores, o menor que está nessa situação, que vive em ambiente que ofende aos bons costumes, é o menor em situação regular. Portanto, pode ser aplicado a esses menores as medidas aconselháveis pelo Código de Menores, tais como a colocação dos menores em um lar substituto e outras medidas que se julgarem convenientes. Pode-se também falar nas penas previstas no nosso Código Penal, no caso de abandono material e abandono intelectual. São penas que que acumuladas vai a mais de 4 anos de detenção, além da pena de multa. Mas o advogado Marco Antônio Naum, professor de Direito Penal da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, acha que seu João não pode ir para a cadeia e se dispõe até a fazer a defesa dele. Defenderia tranquilamente porque ele não praticou nenhum crime e nenhum ato contrário à moral. Ele é aceito pelos seus vizinhos, ele é aceito pelos seus compadres, ele é aceito pelo dono da venda da esquina, ele é aceito pela sociedade de Montes Claros. E o direito, o que é, senão o espelho da vontade da sociedade? Eu, se fosse o juiz, ao invés de lhe tirar o pátrio poder, lhe daria um prêmio pela sua coerência de vida e porque é um recordista na sua especialidade. Na verdade, a ameaça de ir para a cadeia não chega a assustar seu João Domingos de Araújo. Ele é simples demais para se preocupar com estas coisas. Tão simples que quando tinha 8 anos de idade, foi trocado por um lote de burros para pagar uma dívida do pai. E a incrível história dos 65 filhos começou quando ele era pouco mais que uma criança. Sim, porque quando se casou pela primeira vez,
Seu João tinha apenas 11 anos. Eu casei com 11 anos de idade com uma moça de 21 anos de idade. E eu com 11 anos. Então, perfeitamente, essa moça, eu pedi logo o casamento com ela, né? Pedi o casamento com ela, e o pai dela aceitou. Eu fechando os 11 anos, eu casei com ela, na Gouveia. O padre perguntou, essa criança da conta de família? Eu falei, seu vigário, o nego estava no mato e o nego agora está em casa. E desse casamento, quantos filhos nasceram? 26 filhos com 3 casais gêmeos. O senhor não acha que ter muitos filhos faz a vida ficar mais difícil? Fica mais difícil, mas como lá diz, que a gente quando pensa é tarde, né? Agora como lá diz, é tarde. E a pílula? Será que ele conhece? A pílula? Já vi falar agora. E o senhor... Mas eu nunca usei essa pílula, nem sei o que é. A pílula anticoncepcional a mulher usa para evitar ter filhos. O senhor... É bom, né? Hein? Já até é bom, né? Se o senhor pudesse, o senhor daria a pílula para as suas mulheres? Mas se eu pudesse, eu dava, né? Porque eu não sei nem o que é essas pílulas. Nada. Mas por que será que ele resolveu ter tantos filhos? Eu não ganho nada de ter mais filhos. Por quê? Porque é o seguinte forma, né? Porque já estou velho, já estou no fim da vida. Eu fico pensando nesse povo desse filho, ficar sofrendo, né? Depois que eu morrer, né? Porque enquanto eu estiver vivo, nós come e bebe. Eu peço a proteção ao Senhor, peço aquele dali. Todo mundo me protege. O senhor disse que pretende chegar aos 100 filhos, é verdade isso? Eu estava com vontade de inteirar 100 filhos para ver bonito, fazer logo uma turma grande aí. Inteirar, ei meninada, vamos ver. O senhor sabe o nome de todos eles? Achei um bocado de ideia. É nessa pequena casa que seu João mora com os filhos. Todo dia, o dia todo, é a mesma movimentação. Os filhos cuidam de fazer mais um quartinho. As filhas fazem comida, lavam roupa, varrem a casa e ainda cuidam das crianças, porque já começaram a aparecer os netos e os bisnetos. E eles já são quase 100. Para sustentar grande parte de toda essa gente, seu João recebe apenas um salário de aposentado do Fundo Rural. São 1.334 cruzeiros por mês. Como é que ele faz para viver? Pede de um, fila de outro, compra fiado nas vendas. É raro, muito raro mesmo, algum filho comparecer com um dinheirinho para ajudar nas despesas. Dos 65 filhos, 20 morreram e 10 estão espalhados pelo Brasil procurando uma vida melhor. Das 4 mulheres que já viveram com seu João, apenas 2 estão vivas: Otolina Maria de Jesus e Maria Helena dos Santos. Maria Helena está doente e Otolina vive num quartinho que seu João fez para ela perto da casa, numa prova de gratidão para a mulher que viveu com ele durante tantos anos e que lhe deu 8 filhos. O filho mais velho já está com 64 anos. O mais novo tem 1 ano e 3 meses. E quase todos acham que o pai errou. Acham que se seu João tivesse pensado um pouco no futuro, a vida dele seria talvez um pouco menos dura, um pouco menos sofrida. A senhora tem quantos filhos? Eu 3. A senhora pretende ter mais filhos ou não? Não. Por quê? A vida tá muito difícil pra gente ficar enchendo a casa de filho, sem ter conforto, né? É melhor evitar enquanto tem tempo. Eu não acho que compensa a gente encher casa de filho para ver mais tarde o filho passando fome, maltratado, né? Igualmente nós vivemos hoje. Porque nós não temos uma vida, nós não tivemos uma infância assim que nós pudéssemos gozar dela. Nós tivemos uma vida lutadora, desde a idade de criança para as casas dos outros, lutando para vestir, para calçar, aguentando até humilhação. Então eu acho que não compensa a gente ser mãe e ver um filho numa situação difícil, se a gente não puder trazer o filho no conforto que a gente quer, né? E hoje eu tenho 4 e vejo quase na mesma situação que eu tinha a minha vida de infância, né? Porque hoje meus 3 estudam, falta um lápis, falta um caderno, falta um sapato.
Só um dos filhos, Carlos Roberto de Araújo, quer seguir o exemplo do pai. Aos 18 anos, Carlos Roberto já é pai de 4 filhos. Você acha que seu pai errou, tendo muitos filhos? Eu acho que não errou não, né? Isso aí é, cada um faz suas vezes, né? Eu também vou seguir o mesmo caminho. Aos 77 anos, seu João só foi uma vez ao médico. Mas isso já tem mais de 30 anos. Para tanta saúde, tanta vitalidade, tanta disposição, ele só tem uma receita: não beber, não fumar, dormir cedo e acordar cedo. Para a fertilidade, ele só encontra uma explicação. Tem tanto filho, porque acho que é porque mesmo que Deus determinou de eu ter essa filharada, né? Porque eu convivia com 2 mulheres, 2 filhos por ano. O senhor acha que é Deus que quer que o senhor tenha tantos filhos assim? Deus mesmo. Deus mesmo, porque se não ser Deus não tem nada, né?